Olá, professora. Bom, nós somos alunos do curso de Gestão Empresarial, modalidade EAD, e nós hoje vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão. Bom, o tema do nosso trabalho é queimadas e agricultura, os efeitos devastadores da monocultura da cana-de-açúcar no Noroeste Paulista. Bom, eu sou o Leonardo Monteiro Garuti, junto de mim está o Edson, e Boa também noite. nós tínhamos a nossa amiga, a Idina. Porém, por forças maiores, ela não conseguiu comparecer devido aos problemas pessoais de trabalho. O nome da senhora, que é a nossa orientadora, Nirley Santos de Lima. Bom, explicando um pouco e introduzindo o nosso trabalho, todos nós, alunos, somos do polo de São José do Rio Preto. Nossa cidade, ela se localiza no noroeste subtropical, ou seja, que é um clima muito propício a ter muitas plantações, ter muito capital voltado à parte de agroindústrias. Então, o nosso tema é justamente debater sobre essas agroindústrias que tem aqui no nosso território, com foco maior na cana-de-açúcar. Bom, o tema principal do nosso trabalho seriam, então, as consequências desse direcionamento de capital para esse primeiro setor produtivo voltado para o campo, para a agroindústria. E também a falta de monitoramento e também a falta de legislação com relação a esses agricultores, a esses proprietários de terras que fazem o uso da terra como mão de obra e como retorno capital. O que justifica o nosso trabalho seriam, então, a Agenda 2030. A Agenda 2030, ela é uma agenda que foi desenvolvida pela ONU, que ela tem como principal debate normas e objetivos, que são os famosos ODSs, que são para estabelecer uma linha de pensamento com todos os países que dele fazem parte. O nosso trabalho, ele vai focar principalmente nesses três que estão destacados na parte de baixo, que seria a vida de ecossistemas terrestres, as ações contra a mudança global do clima e também a saúde e bem-estar. Ou seja, o nosso trabalho ele foca nesses três por conta justamente das queimadas e do que a depredação do meio ambiente como consequência das queimadas. Bom, a problemática do nosso trabalho, ela tem foco através do crescente número das queimadas durante os últimos anos, que pelo nosso CCC a gente vai abordar alguns números, como, por exemplo, esse que já foi ressaltado aí, que são 92% do aumento dos incêndios provocados, que foi pontuado pelo próprio Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade de Rio Preto. Bom, o que se baseia também é que existem poucos estudos que integram e abordam detalhadamente esses casos, por isso também que reforçou a necessidade de a gente trazer à pauta esse nosso temática. Ele vai respingar tanto na parte social, ambiental, como também acadêmica, e pode vir a trazer contribuições para políticas públicas e de conscientização de toda a população. A questão norteadora do nosso trabalho seriam quais são as consequências do aumento dos incêndios florestais nas áreas de cultivo aqui da cana-de-açúcar do Noroeste Paulista, com seus enlaces através dos impactos econômicos, sociais e ambientais. Como referencial teórico, nós trouxemos aqui o projeto MAP Biomas e também a sua grandiosa importância. Bom, ele foi um projeto que foi criado no ano de 2015 e ele é responsável por todo o monitoramento da cobertura e do uso da terra do Brasil, conforme cita Souza, em 2020. Bom, como funciona esse projeto MAP Bioma? Ele faz esse mapeamento através de sensoriamento remoto e de inteligência artificial, como se mostra aí na imagem do lado direito, que através de satélites faz todo esse rastreio terrestre e com essas imagens se faz um comparativo da evolução e depredação do meio ambiente. E foi ressaltado que entre os anos de 1985 e 2020, aproximadamente 83.041 hectares foram perdidos, dados do próprio MAP Biomas.
Também, uma outra parte do nosso referencial teórico seria o protocolo agroambiental e de transição para as práticas agrícolas, onde este foi criado no ano de 2007 pelo nosso governo do estado de São Paulo, e ele tem parcerias junto com a Secretaria do Meio Ambiente, também junto com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, que seria a única como a logo ali à nossa direita. Bom, essa parceria ela tinha como finalidade de monitorar a queima da palha da cana-de-açúcar. A queima da cana-de-açúcar é um foco muito grande do nosso trabalho, porque ela é a que ocasiona grande parte dos problemas, principalmente respiratórios, principalmente com relação à fuligem, com relação a esses problemas com foco mais na respiração em si das pessoas. E também com relação ao solo e à água, porque, como consequência dessas queimadas, muitos animais se morrem, aquele solo que sofreu a queimada, ele fica empobrecido de materiais orgânicos, e também com relação à fauna e à flora daquele ambiente. Boa noite, professora. Dando continuidade aqui, o referencial teórico, o cultivo da cana-de-açúcar e seus efeitos sobre o meio ambiente. É o modelo do produtivo de cultivo e uma única espécie vegetal marcada pela humanização dos agroecossistemas, intensificação do uso de insumos químicos e elevada mecanização. Geram a consequência das alterações da paisagem e pressão sobre os recursos naturais. Algumas das desvantagens são a redução da biodiversidade, degradação do solo, a contaminação dos recursos hídricos pelo uso intenso de agroquímicos e o uso da emissão de gases de efeito estufa, sobretudo quando associada à queima da palha. Além disso, a vulnerabilidade econômica e ecológica torna-se acentuada diante da dependência de uma única cultura, fragilizando os sistemas produtivos frente às mudanças climáticas e às flutuações de mercado. Aqui fala sobre um pouco dos males e algumas, posso dizer, vamos, qualidades da cana no solo, mas a maioria aqui é mais os efeitos que ela causa no solo e os seus malefícios. Os efeitos ambientais, conceito e implicações na região. Os efeitos referem-se a alterações provocadas no meio ambiente por atividades humanas ou fenômenos naturais, afetando a qualidade do ar, da água, do solo. Tais impactos podem manifestar-se em diferentes estágios das atividades produtivas. Plantação, operação e desativação, sendo agravados pela ausência de medidas. Isso quer dizer que durante o ciclo todo de produção da cana, ela causa efeitos devastadores no solo, né? Tanto no começo, no meio, quanto no fim. E isso, muitas das vezes, acarreta em mais, como vamos se dizer, outros efeitos negativos em outras regiões, tanto na cidade, então, longe do meio rural. O decreto 18524 é o marco regulatório dos incêndios florestais. O decreto de 3 de junho de 82 apresentou uma das primeiras iniciativas normativas voltadas ao controle e à fiscalização da queima controlada da palha, da cana-de-açúcar e de outras culturas agrícolas. Tal medida visou reduzir os efeitos ambientais e os riscos à saúde pública decorrentes da prática da queimada, que até então era amplamente empregada como método para facilitar a colheita. Isso realmente foi cessado. A queima proposital da cana-de-açúcar hoje é crime e dificilmente você encontra alguém fazendo. O que acontece muito é os incêndios acidentais, vamos assim dizer, né? Que ocorrem por força da natureza ou por algum descaso da população, algum descaso de alguém que passa ali perto, taca algum bituca de cigarro, alguma coisa, mas a queima proposital ela já
foi cessada no estado há um bom tempo. O que a gente usou para fazer a nossa TCC? A metodologia. Uma abordagem mista, qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, ela tem três possibilidades de realizar: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. A gente usou um pouco o documental, né, que foi estudando arquivos, textos, publicações de revistas, e o estudo do caso. A etnografia tem um pouco, mas é menos um pouco. A pesquisa quantitativa é um método de investigação que utiliza dados numéricos e técnica estatística para analisar fenômenos e obter resultados. Nesse caso, a gente usou uma pesquisa do Google Forms, com algumas questões, e dentre desses resultados, a gente fez uma análise de conteúdo bem aprimorada, como diz o Bardeen, que é uma análise baseada nos dados, né, que ela dá um aprofundamento melhor nos resultados. A amostra teve 44 participantes, um número razoável dentro do esperado. Agora a gente vai falar um pouco dos resultados das perguntas. Na pesquisa foi perguntado se a população tem notado o aumento das queimadas. Dentro dos que responderam, 97% afirmaram que notaram um aumento da queimada. Um tanto relativamente bom, porque, né, se parar para pensar, quase todo mundo viu um tanto de queimada crescente. Foi perguntado também se, na opinião das pessoas, as queimadas afetam o cotidiano da comunidade. 95% relatou que sim, que há impactos no cotidiano e na saúde. Isso tem uma relevância muito grande, né? Porque se a gente sente esse impacto, muda um pouco a nossa rotina. Foi perguntado também se a população acredita que o aumento das queimadas tem relação com a grande área de cultivo da cana-de-açúcar. Cerca de 72% afirmam que tem relação, sim, entre os incêndios e a cana-de-açúcar. E, relativamente, é um percentual bem alto. Impactos econômicos e ambientais. O cultivo de cana-de-açúcar afeta negativamente a sua vida social e financeira? 43 apontam prejuízo econômico, perdas na produção agrícola, degradação de solo, redução de... muita gente, como a gente vive numa região que pode-se dizer rural, muita gente vive do arrendamento, né, da sua terra para a produção de cana, que hoje é um meio de sobrevivência de muitos produtores rurais. Mas, mesmo assim, ainda quase a metade ainda tem prejuízo com o cultivo da cana-de-açúcar. É um dado um pouco preocupante, né? Sendo que a região tem uma área grande de cultivo de cana-de-açúcar, o prejuízo deveria ser menor. Em relação à saúde, você ou algum familiar já teve problemas relacionados à saúde? Cerca de 55% dos entrevistados responderam que sim. Então, a fuligem, a fumaça, os incêndios provocam mesmo um mal-estar, problemas respiratórios, e geralmente isso acarreta mais em crianças, idosos e pessoas que já têm um problema de respiração, né? E em muitos casos, os hospitais, os pronto-socorros não estão devidamente preparados para receber essa alta demanda nesses meses que os incêndios são mais frequentes. Discussão.
Na discussão do nosso trabalho, né, a gente viu que existem várias contradições com os objetivos da agenda e com o que está sendo feito, né? É bem, bem distante o objetivo do que vem sendo praticado. A fragilidade na aplicação das políticas de controle de queimada, isso aí é bem complexo, bem complicado, não tem uma fiscalização do Estado em cima disso, mas a maioria dos incêndios, como são acidentais, né, então fica mais difícil se culpar alguém. Necessidade do avanço da fiscalização da mecanização agrícola, agora com a grande maioria da lavoura sendo colhida e plantada já por máquinas, né, facilitou e melhorou um pouco o cultivo da cana. Relevância da ferramenta, o Map Biomes é uma ferramenta muito bem utilizada, né, para cobrir o solo, para cobrir vamos dizer, a extensão territorial, para analisar o que tem em cada bioma. O cultivo é muito importante. Considerações finais. Impactos ambientais, sociais e econômicos significativos, necessidade de política integradas, importância da educação ambiental, contribuição ao debate acadêmico, sugestão para pesquisas futuras, análise dos impactos econômicos de longo prazo, estudos sobre custos hospitalares, investigações sobre prática agrícola sustentável. Então, essas são coisas que devem ser levadas na mesa de discussão para, no futuro, possa melhorar o cultivo, os incêndios e amenizar um pouco das consequências que isso tem causado na nossa sociedade, na nossa região, principalmente pela perca da biodiversidade, dos animais, né, que os incêndios vêm acarretando em muitos malefícios, tanto no solo quanto na vida dos animais e do nosso cotidiano. É isso, professora. Muito obrigado. Não sei se o Leonardo quer dar mais alguma palavrinha. Não, vou só dar uma pequena complementada. Então, como conclusão dos impactos ambientais, é que quando se há uma padronização de um tipo de cultura para um território que anteriormente era muito fluxo, existia uma variedade de cultura, consequentemente, há uma erradicação, uma limitação daquele solo. Eles utilizam uma reciclagem, uma espécie de troca de tempos em tempos por uma leguminosa nos territórios onde se povoa muito, onde se tem como principal cultura a cana-de-açúcar, para tentar fazer essa nitragem do solo para que ele continue fazendo essa reprodução. Porém, de qualquer forma, no final, há uma necessidade em excesso de produtos químicos, que consequentemente faz com que esses produtos entrem em lençóis freáticos, que fazem a contaminação de água, que pode voltar a prejudicar novamente esse ciclo na parte social, que aumenta depois essa necessidade de atendimento hospitalares, sobrecarrega unidades de saúde e também geram gastos econômicos, porque é necessário investimento financeiro em atendimento particular, é necessário gastos do próprio governo para tentar suprir essa necessidade de toda a população local. Então, a necessidade de se aumentar essa fiscalização da parte do governo para que se tenha toda esse mapeamento, este acompanhamento diário. Então, era isso que o nosso trabalho, o nosso estudo tentou